Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos. Bom dia, já vamos começar. Bom dia, professor. Bom dia. Só um minuto. Pessoal, então, nesta semana, nós iniciamos já objetivamente os estudos referentes ao conteúdo do segundo ano. É importante que vocês... Obrigado, Nicole. É importante que vocês adquiram o livro, quem não adquiriu ainda, né? O livro didático. São 2 livros, né? Bom dia, professor. Bom dia, Maria Eduarda. Um de gramática e outro de literatura. Vocês têm um livro? Falta pegar. Ainda não. Eu acho que só tem um de gramática. Pois é preciso adquirir o livro, porque a partir deste ano vocês têm aula de literatura também, né? Então, deixa só um pouquinho que eu estou recebendo os alunos aqui, que eu vou fazer a chamada. Agora eu vou fazer a chamada em todas as aulas, certo? Porque no ano passado houve alunos que não frequentaram a aula. Então, este ano é diferente. Tem que frequentar a aula, porque senão o aluno é reprovado por infrequência, né? Então, vamos... Só um minutinho aqui. É muita gente nessa turma. E eu vou a chamada, então. Professor, Sim. rapidinho, aproveitar que você falou disso, que vai ter gramática e literatura, né, como já tem. Uhum. Eu fiz um caderno para gramática e para literatura separado, sabe? Aí, precisa ou pode ser junto? Ou você vai falar quando for para escrever em literatura e gramática? Precisa ser separado, sim, tá? Uhum. Tá. Uhum. Precisa ser separado, sim. Deixa eu ver aqui. Vou fazer a chamada, então. Aproveitar que vocês já estão aí. Aí vocês vão falando para mim. Alden está presente? Presente. Alden está presente, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Ana Carolina Costa. Presente. Ana Júlia Duarte. Presente. Arthur Amorim. Presente. Arthur Neves. Presente. Caio Nunes. Caio Nunes Ribeiro. Ausente, né? Caio Safler Cardoso. Presente. Daniel Airan Coelho de Melo, ou de Matos. Presente. Daniele Fonseca de Andrade. Parece que não está presente, né? Davi Teodoro Carneiro.
Presente. Débora Rodrigues Alves. Professor, o microfone da Débora tá estragado. Ah, tá. Gabriel Nunes Ribeiro. Deixa eu ver aqui. Gabriel Nunes não está presente. Isabela de Jesus Silva Gomes. Presente. João Vitor. Júlia Gomes. Presente. Lara Isabelle. Presente. Lohane Araújo. Presente. Luan Carlos. Presente. Luan Estevão. Presente. Luísa Azevedo. Presente. Maria Eduarda. Presente. Matheus Gabriel. Presente. Pedro Amorim. Pedro Amorim, então, está ausente. Presente. Ah, tá, está presente. Rafael Gon Rodrigues. Presente. Rebeca Domingues. Presente. Thaís Rodrigues. Presente. Theo Tavares. Parece que está ausente. Vinícius Passos. Presente. Natan José. Presente. Emily Caroline. Presente. Marielle Angélica. Presente. Emanuele Pietra. Presente. Ludmila Vieira Alcântara. Presente. Ailana Sofia Alves Leles. Presente. Lara Domingues Magalhães. Presente. Pablo Miguel. Acho que não está. Carlos Eduardo Farias. Não. Nicole Amaral. Presente. Ana Clara Mendes Alves. Presente. Samuel Alves Lacerda. Ausente, né? Bem, então já fiz a chamada aqui para facilitar. Agora vamos então ao... Professor, você não falou meu nome, não. Como é seu nome? Ana Júlia. Falei sim. É a Souza. Deixa eu ver. Ana Júlia tá. Ana Júlia Souza Salatiel, falei. Falou coloquei, não. Coloquei presença aqui. Eu devo ter falado rapidinho, então, mas está presente. Então, pronto, fiz a chamada. Por que eu estou compartilhando essa tela? Bem, gente, então... Ó, tem uma aqui que está com um desenho de uma gatinha com uma borboleta na cabeça. Bonito. Então, vamos aos estudos, né? Então, vamos começar. Alguém perguntou quando será a aula de literatura e quando será a aula de gramática. Aí eu vou avisar na hora, tá? Então, nós vamos começar com gramática. Na verdade, a gente fala gramática, mas nem é a palavra certa para ser dita hoje em dia. O termo correto é linguagens, porque a gente não estuda somente gramática, a gente estuda também o contexto em que os textos são produzidos, as situações de comunicação, né? Então, não se trata exatamente de gramática. Bem, vamos então à denotação e conotação, que é um tópico importante. Temos aqui, pessoal, duas situações, né? duas charges. Numa delas, nós temos uma moça, né? Quer dizer, moça é até força de expressão, né? Ela está, então, em frente ao espelho e diz: eu odeio estes pneus.
Gente, quem tem pneuzinho realmente é uma coisa horrível. A gente fica com ódio mesmo, né? Mas fazer o quê? Na pandemia, então eu ganhei os meus pneus. Aí, logo do lado, nós temos um mosquitinho, Aedes aegypti, né? E ele diz, eu adoro esses pneus. Nos dois casos, nós temos a palavra pneus. Essas duas palavras estão sendo usadas no mesmo sentido? Não. Não, né? Em qual das duas charges a palavra pneus está sendo usada no sentido original? Na segunda. Na segunda. Isso mesmo. Quando uma palavra está sendo usada no sentido original, nós chamamos de sentido denotativo, né? Quando uma palavra é usada em outro sentido, que não seja original, nós chamamos de sentido conotativo. E nós usamos muito no dia a dia palavras tanto no sentido denotativo quanto no sentido conotativo. E é por isso que é muito importante a gente entender o contexto em que as palavras estão sendo usadas, né? E eu, particularmente, eu não sou muito de usar gírias. Aliás, não uso nada de gíria, né? Não tenho preconceito, mas não tenho esse hábito. E aqui em Belo Horizonte, as pessoas usam muitas gírias. E a gíria nada mais é do que o uso conotativo de algumas palavras, ou então a invenção de palavras novas, né? Outro dia não, já tem algum tempinho, eu moro numa avenida em que, quase em frente à minha casa, há um edifício com muitos bares, né, chamado Edifício Maleta. E ali fica cheio de gente, principalmente quinta-feira, sexta-feira, sábado, né? Lota nesses dias, muitos jovens, né? Principalmente jovens que gostam de ir a bares, etc. Aí eu estava ali, não nos bares, né? Porque eu não gosto, mas eu estava ali comprando cachorro-quente e passou um rapaz vendendo brigadeiro. Aí ele me ofereceu brigadeiro, pequenininho assim. Aí ele falou assim, aceita o brigadeiro? Primeiro que eu achei muito estranho, ele está vendendo brigadeiro de madrugada, né? No fim de semana. Mas tudo bem. Cada pessoa precisa ganhar a vida de alguma forma. Aí eu perguntei, quanto é o brigadeiro? Ele, R$5. Pensei, nossa, moço, R$5 o brigadeiro, assim, pequenininho. Aí uma moça que estava comprando, não, e tinha gente rodeando o moço para comprar. Aquilo me causou mais espanto ainda. Aí uma moça que estava comprando falou, não, moço, falou comigo, o brigadeiro dele é batizado. Aí eu não entendi. Tava tentando te vender um brisadeiro, pessoa. Ué, gente, mas aqui é um lugar onde vem muitos jovens assim de alternativos, né, que gostam que gostam. Eu acho que ela não entendeu. Acho que ela não entendeu o negócio. Quem que não entendeu? Maria Eduarda. O que ela perguntou? Na verdade, eu não entendi a pergunta. Entendeu? Ela falou, ele queria te vender um brigadeiro, um brigadeiro, tipo um brigadeiro. Tá, entendi. Isso, então, o brigadeiro era R$5, que eu acho caro, né? Geralmente o brigadeiro pode ser esse preço, mas um brigadeiro grande, mas era muito pequenininho. E a moça que estava comprando, assim, muito empolgada para comprar, né? Aí falou, o brigadeiro dele é batizado. Aí eu não entendi ainda, né? Mas eu demorei um pouco, aí que eu fui entender. Quando eu olhei para a moça, assim, né? Que estava usando uma roupa meio hippie, né? Aí vem os estereótipos. Aí eu fui entender o que era. E achei, da parte dele, algo criativo, né? Porque ele está ali vendendo brigadeiro
E se você não percebe, não presta atenção, não percebe que há algo de diferente naquilo. Mas o que me chamou atenção, então, foi o emprego do termo batizado, né? Porque batizar significa, no sentido denotativo, né? Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa. Alguém perguntou se foi batizado na Igreja Católica. Exatamente, batizar significa exatamente fornecer ou realizar o sacramento do batismo, né? O batismo na Igreja Católica é considerado um sacramento, os chamados 7 sacramentos, né? Você tem batismo, casamento, primeira comunhão, essas coisas todas. Então, a pessoa usou esse termo, né? Para disfarçar, evidentemente, do que se tratava, né? Aquele brigadeiro. E esse termo batizado é usado também para quando o alimento é envenenado, não é? Então, tem um uso mais amplo que eu desconhecia. Então, se você não sabe, não presta atenção no contexto, você muitas vezes não consegue captar o sentido conotativo em que o termo é empregado. Porque eu deveria saber pelo contexto que naquele horário, naquele lugar, não era, né, específico. Imagina se você comprasse o começo. Pois é, imagina se eu tivesse comprado. Eu só não comprei por conta do preço mesmo, que eu achei um absurdo, um negócio Ia pequenininho. dar aula doidão. Era fim de semana, né? Era fim de semana, mas aconteceu isso também. Então vejam como, ainda sobre esse mesmo tema, eu me lembro que quando cheguei a Belo Horizonte, eu vim para Belo Horizonte estudar, né? E eu queria, quando a gente vai estudar, a gente quer se enturmar com as pessoas, né? E me colocaram no grupo do WhatsApp da turma, né? Era uma turma de pessoas adultas, vim fazer o doutoramento. Aí me colocaram no grupo de WhatsApp e aí perguntaram assim: você gosta de... E escreveu assim, F1. Aí eu pensei, nossa, é Fórmula 1, esse povo gosta de assistir essas coisas, e eu detesto, né? Mas como eu queria me enturmar, eu falei, gosto. Então tá, hoje à noite, sei lá, se era sábado à noite, não sei, vai ter lá em casa. Anima? Aí eu disse, claro, né? Porque eu cheguei aqui a Belo Horizonte, não saía para lugar nenhum, não tinha amizade com ninguém. E aí, eis que eu fui, né? Achando que ia ser assistir. Quer dizer, primeiro que eu não gosto de assistir Fórmula 1, mas eu fui no sentido de me enturmar com as pessoas, né? E aí que eu fui descobrir o que era isso, né? E para mim foi uma decepção, uma situação muito constrangedora. Então, alguém já viu essa expressão, esse uso conotativo, né? Um F1, professor? Já. Já. Pois Já eu não também, sabia. professor. Já, ué. Também já. Eu não sabia. Alguém explica, porque eu não entendi. Ô, professor, mas Fórmula Que 1 isso? não tem de noite, não. Oi? Fórmula 1 tem de noite? Isso que eu estranho, normalmente não passa de dependendo, noite, não. dependendo do lugar, tem sim, quando é no Japão, né? Que o fuso horário... Japão, né, professor? O povo vai olhar, ver no Japão. Ah, gente, não sei se tem de noite ou não tem. Ele foi. Ué, porque eu odeio esse esporte, eu não gosto desse esporte. Mas eu queria me enturmar. Não sei se alguém já passou pela experiência de chegar a uma escola nova, de chegar a um lugar e você querer se enturmar e não conseguir, é muito ruim. Eu me sentia mal nesse aspecto. E foi muito ruim, né? Essa experiência que eu me lembro muito bem. Mas eu estou dando esse exemplo para... Agora eu entendi. Professor, você que é conseguiu F1. se enturmar? Se é que você me entende? Alguém Não. pode me explicar, por favor? Não consegui me enturmar. Tá com dúvida que eu mando no chat. Aí isso. você foi embora Sou rapidão. eu. Na verdade, eu fui embora rapidão, sim, né?
Quer dizer, rapidão também não, porque senão criaria uma imagem muito ruim a meu respeito, mas eu não fiquei lá mais do que 2 horas, né? Fiquei umas 2 horas só lá, até que foi muito tempo, mas nunca mais voltei, né? Porque eu achei uma festa meio estranha. Tá, vamos continuar aqui então. Eu estou dando esses exemplos para mostrar que existe, então, o sentido denotativo e o conotativo de muitas palavras, né? E uma das formas de criar gírias é exatamente se apropriar de uma palavra com sentido denotativo, atribuindo-lhe outro sentido. Vejamos um exemplo. Olha só, eu achei aqui esse anúncio de uma palestra. A palestra diz o seguinte: Ciência e Império. Em busca do corno do unicórnio. Consumo de cornos de rinoceronte e produção de conhecimento na monarquia hispânica. Temos, então, aqui o emprego da palavra corno. Esse emprego é conotativo ou denotativo? Corno de rinoceronte. Palavra existe mesmo no denotativo? Qual? Não sabia disso. Conotativo e denotativo mesmo, pessoa? Eu quero saber se esse uso aqui é conotativo ou denotativo. É em busca do corno do unicórnio. Denotativo. Então, o que é o corno? É o chifre. É o chifre. E por que existe a palavra unicórnio? Porque só Unicórnio tem tem chifres. Não, sim, mas tem chifre. Mas por que Mas só tem unicórnio? um chifre. Um chifre, exatamente. Uni é de um, né? Uni. Então, o unicórnio, ele tem como característica o fato de ter um único chifre. Porque geralmente os chifres são 2, né? Então, mas na verdade, o unicórnio, se eu não estiver muito enganado, não existe, né? O que existe é o rinoceronte. Ele tem um corno, um único corno, né? Que fica no meio da testa. Né? Agora, o unicórnio, então, é um ser fantasioso. Essa palestra, então, é para estudar o consumo de cornos de rinoceronte. Né? Porque os cornos eram usados, né, para fazer alguma coisa. Por exemplo, eles usavam o corno para servir de uma espécie de como que eu digo? De recipiente para beber vinho, né? Tomando assim... daí a expressão, encher os cornos, né? Minha mãe usa até hoje, se encher os cornos. Nossa, fulano de tal foi para o bar, encher os cornos. O que quer dizer isso? Encheu todo aquele, né, recipiente em forma que é feito com corno, com vinho, outra bebida alcoólica, e tomou. Né? Então, existe a palavra corno, que significa chifre. Né? Então, usem na redação de vocês, que é muito chique, mostra que você tem vocabulário que entende. Né? Agora, vejamos aqui outro caso. Sabia que amanhã é o Dia Mundial do Corno? Não. Pois é, o corno é sempre o último a saber. Então, aqui nós temos um uso diferente da palavra corno. Né? E é, inclusive, usado aqui em forma de meme. Não é? É uma pegadinha que se faz a uma pessoa. Você sabia que é o Dia Mundial do Corno? Não, porque ele é o último a saber. E corno aqui está sendo usado com o mesmo sentido? É um sentido denotativo? Não. Não, é conotativo. É conotativo. É o sentido de uma pessoa que é vítima de uma infidelidade, né? Conjugal, não é? Isso é, então... Gente, essa pessoa segue Hera. É o quê? Essa pessoa segue a deusa Hera, da mitologia grega. Essa pessoa segue a deusa Hera? Porque ela é corna, porque Zeus é o maior infiel de todos e ela ainda é a rainha dos bois. O que você tá falando? Não entendi não, Nicole. Explica direito pra gente. Entendi, foi nada. Não entendi nada também, Essa aí não. enturmou com sua turma, ô. Deus era. Tá falando de Deus do mitologia casamento. grega. Ah,
Aí, ela é a deusa do casamento e o animal sagrado dela é o boi, Aham. chifres. E Zeus só atrai ela. Ah, sim, ela está falando, gente, da deusa Hera, né? Na mitologia, temos vários Mas o que deuses. tem a ver? Ela explicou. A deusa Hera Não entendi. a deusa Hera é vítima, a deusa Hera é a deusa do casamento, né? Então, a deusa Hera é vítima de uma infidelidade, né? E do marido. E a deusa Hera, então, está com um corno. Ela é representada, né, portando um corno. E a aluna está querendo dizer, talvez, que se deva aí o uso figurativo dessa expressão, né, o corno, né, a deusa Hera. Até porque muitas das nossas referências são da mitologia greco-latina, né? Isso nós vamos aprendendo este ano mesmo na literatura. Muito bem. Vejamos aqui outro caso. Isso aqui eu achei na internet. Gol, placa AEF 9471, roubado no Santo Amaro. Então, é alguém que fotografou esse gol, né? Foi roubado em Santo Amaro. Gol, placa AEF. A palavra placa aqui está sendo usada em sentido conotativo ou denotativo? Denotativo. E a palavra isso? E a palavra gol? Conotativo. Denotativo. Denotativo também. Gol é esse carro, né? Essa marca Gol. Certo. Agora vejamos aqui. É uma campanha de incentivo ao esporte. Taça Gol de placa. Gol aqui está sendo usado em sentido denotativo ou conotativo? Denotativo. Conotativo. Aqui Eu acho que como... Denotativo também, não? Não. Denotativo também, Eu não? acho que é denotativo, professor, porque é um termo próprio do futebol mesmo. Placa que é É o termo do conotativo. gol, do futebol. Vamos observar. De onde vem a palavra gol, né? De onde No vem a sentido palavra? literal de dicionário ou no sentido normal que No se sentido de usa? dicionário. Vejamos que no futebol, onde que o futebol foi inventado? Inglaterra. Na Inglaterra. Então, os termos do futebol vêm muitas vezes do inglês, né? Do inglês. Então, por isso nós temos alguns termos como back, né? Back significa que está atrás, né? Que é o zagueiro, né? E nós temos a expressão gol. O que significa gol? Substantivo masculino, arco geralmente retangular sustentado por traves, para onde se deve jogar a bola durante um jogo de futebol, de polo, etc. A palavra gol deriva do inglês goal, no sentido de meta. Isso, mas é exatamente aí. A palavra goal vem de goal, do inglês. Mas em inglês se escreve goal, G-O-A-L, que significa meta. Porque a meta no jogo é o quê? Fazer um ponto ali. Então, ali se chama goal. Então, o gol nosso do português é uma adaptação do gol em inglês, né? Então, também é sentido denotativo, vocês estão certos. Gol. Pênalti, por exemplo, é uma palavra que também vem do inglês. Penalty. O que é pênalti? O que significa pênalti? No Falta inglês. dentro da área. Então, não sei. No inglês. No inglês. Penalty. Penalidade. Né? Uma penalidade. Penalty. Então, é uma penalidade. Qual que é a penalidade máxima no futebol? É o pênalti, né? É a penalidade máxima que o jogador faz. Por exemplo, o jogador puxou a camisa do outro dentro da grande área ou pequena área? Dentro da área ali. Pode ser qualquer uma das duas. Então, se puxou ali a camisa, né? Ou empurrou, deu um murro na testa do outro, né? Ali significa que cometeu uma grave penalty,
uma grave penalidade. Veja que a palavra penalty não foi aportuguesada, né? Foi mantida no sentido inglês mesmo. Mas algumas pessoas falam penalidade. Eu já vi narrador falando penalidade máxima, né? Aí vem assim o juiz com a mão estendida, assim, desfilando e colocando a bola ali para ser chutada, né? E agora temos a expressão gol de placa. A palavra placa aqui está sendo usada em sentido denotativo ou conotativo? Conotativo? Conotativo, porque aqui não é a placa mais do carro, né? Aqui é a ideia. O que é um gol de placa? É um gol muito bonito, mas tão bonito que merecia uma placa, digamos assim. Alguém às vezes fala assim, nossa, que frase bonita, eu queria fazer uma placa. Ou então, nossa, como você... Às vezes, né, a pessoa quer fazer uma cantada assim, e não sabe muito bem, né, o flertar e fala, nossa, você é tão linda, eu queria uma placa sua para eu ficar observando dia e noite e admirando toda a sua beleza, não sei o quê. E aí vai falando, aí admirar os caracóis do seu cabelo. E aí nós vamos usando o tempo todo linguagem conotativa. O que são os caracóis do cabelo, né? No caracol não tem caracol no cabelo, né? São os cachos, né? Mas cacho também é conotativo, né? O cabelo não tem cacho. Então, são as mechas de cabelo que ficam onduladas e formam o quê? Cachos ou caracóis. Mas tanto cachos quanto caracóis são sentidos conotativos. Então, usamos o tempo todo o sentido conotativo sem, às vezes, percebermos que esse uso é conotativo. É errado usar palavras em termos conotativos? Não. Só existe uma circunstância em que é errado usar. Quando? Em qual contexto que eu não posso ficar usando termos conotativos? No contexto, tipo, redação, essas coisas que é mais formal. Exatamente, na linguagem formal. Então, em redação, em trabalhos escolares, né? Quando vocês estiverem na faculdade, em artigos, né? Aí você não deve usar o sentido conotativo. Por quê? Porque você deve ser objetivo. Porque o problema da linguagem conotativa é que ela não é objetiva. Então, como ela não é objetiva, dá margem para várias interpretações. E quando você faz uma redação, você não pode dar margem para várias interpretações. Você tem que ser claro e objetivo e científico. Então, a linguagem denotativa tem um caráter mais científico. Vejamos aqui um caso. Qual é o motivo da falha de comunicação entre os personagens da tirinha? Então, aqui temos duas tirinhas. Temos aqui o Chico Bento com seu amiguinho. O amiguinho dele diz: meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Aí ele diz: o meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Por que houve falha de comunicação aqui? Porque em vez de falar igual o menino que falou que o boi tá inteirinho, ele falou cabeças de boi. Aí o menino entendeu que ele só tinha cabeça. Então, qual dos dois fez uma interpretação denotativa? Saiu andando. Não, então, qual deles fez uma interpretação denotativa da palavra cabeça? Denotativa. O que saiu andando, que fez a... O Chico Bento. É o Chico Bento. Isso. Exatamente, ele fez uma interpretação denotativa. Ele entendeu cabeça no sentido literal, a cabeça mesmo. É como se o pai dele tivesse 800 cabeças apenas de gado, sim, né? Mas, na verdade, ele está dizendo, o rapazinho está usando o sentido conotativo, que é o que a gente usa mesmo, né? Tem não sei quantas cabeças de gado, mas a cabeça ali representa o gado todo. Então, houve uma falha de comunicação exatamente por conta dessa interpretação errada do Chico Bento. Ou não sei se ele fez uma interpretação errada ou ele foi debochado também, né? Daí a dificuldade da gente entender a linguagem conotativa. Professor. Oi. Tem como você explicar esse negócio para mim direitinho, de conotativo e denotativo? Eu tenho pouca dificuldade nesse negócio. Sim. A explicação eu estou fazendo aos poucos justamente para isso, dando exemplos, né? As palavras têm um sentido
entre aspas, original e sentidos adaptados que são dados a ela. Então, por exemplo, se eu disser assim, minha mãe cozinha muito bem. Então, minha mãe cozinha muito bem. A palavra mãe está sendo usada aqui no seu sentido, entre aspas, real, né? É a figura da mãe. É sentido denotativo. Agora, se eu estou num jogo de futebol e digo assim, nossa, esse juiz está sendo uma mãe para o time do Corinthians. O que eu quero dizer com isso? Que o juiz está roubando para eles? Isso, o juiz está roubando para ele. E por que usou o termo mãe? Ele está sendo uma mãe. Porque Ele tá geralmente mãe é ajudando. gente boa e abre o mundo para você. É. Exatamente. ajudando. Associou a ideia de que mãe é boazinha, né? Para dizer que o juiz está sendo bonzinho com aquele outro time. E, gente, acontece às vezes isso mesmo, né? Do juiz ser uma mãe com um time, né? E uma madrasta com outro time. Aí vem a palavra madrasta, que é a qual a cultura atribui um sentido negativo. Por conta de quê? Por conta dos contos de fadas, que sempre tem a figura da madrasta má, né? E não significa que madrasta seja má em sua essência, obviamente. Então, o sentido conotativo é sempre um sentido que é empregado depois que um termo já tem o seu sentido original consolidado na sociedade. Nós vamos, daqui a pouco, esclarecer mais isso. Temos outro caso envolvendo Chico Bento, agora ele e sua mãe, né? Ela diz assim, Chico, você está muito cabeludo. Precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chaga, né? Veja que aqui, novamente, houve problema de interpretação, porque a palavra barbeiro tem sentidos diferentes, né? E o Chico Bento interpretou barbeiro como sendo aquela pessoa que corta cabelo, que faz barba, quando a professora, na verdade, usou no sentido de aquele inseto que transmite doenças, né? Bem, nós temos mais uma aula hoje, e nessa aula eu vou dar continuidade a essas explicações, porque eu sei que, sobretudo para os alunos novatos, né? E nós temos muitos alunos novatos aqui, sejam muito bem-vindos à escola, né? Vários alunos, espero que tenhamos um excelente ano, né? E que em breve possamos estar juntos presencialmente. Então, eu vou continuar fazendo essa explicação na próxima aula, acho que é no último horário, e eu aguardo vocês novamente. Então, até daqui a pouquinho. Tchau. Professor. Tchau.